No dia 4 de março de 2021, a polícia é chamada à casa da família Richens. Eric Richens, o pai da família, estava em sua cama desacordado. Minutos depois, a emergência chega e Eric é declarado morto. Meses depois, a sua devota esposa Corey escreve um livro infantil, onde ela ensina crianças a lidar com o luto. O livro logo ganha bastante cobertura nacional, porém na época, o que ninguém sabia era que ela era a responsável pela morte do marido. Essa é a história de Corey Richens, a mulher que lucrou com a morte do marido. Eric Eugene Richens nasceu no dia 13 de maio de 1982, em Bountiful, Utah. Ele desde cedo já surpreendia com as suas habilidades. Ele foi criado num rancho junto com gados e também era o irmão mais velho. Ele aprendeu a cuidar do mundo ao seu redor. Sua rotina envolvia acordar antes do amanhecer, transportar feno e alimentar os animais. Eric era um homem extremamente competitivo e motivado. Ele nunca se contentava em apenas ser bom em algo, ele sempre queria ser o melhor. E quando ele não estava trabalhando no rancho com a sua família, ele se dedicava ao basquete, beisebol e futebol. Ele também praticava cross country, acreditando que isso lhe daria alguma vantagem competitiva. Além disso, ele era um entusiasta de caça e acampamentos. Ele se considerava habilidoso em atividades ao ar livre. Em diversas entrevistas, amigos e familiares lembram Eric mencionando que se houvesse uma catástrofe mundial e ele fosse obrigado a sobreviver na selva, ele seria capaz de enfrentar o desafio com sucesso. Durante seu tempo livre, ele se dedicava a viajar pelo mundo, em expedições de caça. Além disso, Eric era um homem ativo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como Mormons. Ele cresceu na religião. Enquanto ele estava na faculdade, ele serviu em uma missão de 2 anos, na cidade do México, onde ele aprendeu a falar fluentemente espanhol. Durante essa viagem, ele se apaixonou pelo empreendedorismo e estava determinado em abrir o seu próprio negócio, em Utah. Em 2012, Eric voltou para casa e estabeleceu a sua própria empresa em Camas, Utah. Um dia, enquanto ele fazia o check-out em uma loja, uma mulher atrás do balcão incentivou ele a conhecer a sua colega de trabalho, Corey. Corey nasceu no dia 20 de abril de 1990 e foi descrita como uma mulher normal. Um ex-amigo anônimo revelou ao The New York Post que Corey era o tipo de pessoa que poderia fazer qualquer coisa que ela estivesse determinada a fazer. Quando Eric e Corey começaram a namorar, os amigos diziam que eles eram o casal perfeito e que pareciam estar profundamente apaixonados. Não foi surpresa para ninguém quando eles decidiram se mudar para uma mansão espaçosa e se casaram no quintal da casa, no dia 15 de junho de 2013. Após isso, Corey deixou seu emprego na loja de ferramentas e se dedicou completamente a trabalhar com imóveis. O casal teve 3 filhos, Carter, Ashton e Weston. Publicamente, eles pareciam uma família extremamente feliz. No entanto, as aparências podem enganar. A família Richens era extremamente ativa e frequentemente fazia viagens extravagantes de férias. Eric era um homem ativamente envolvido no treinamento dos esportes que os seus filhos praticavam. Eles também compareciam a todos os eventos esportivos possíveis e todos eram ativos na igreja. Fora da igreja, tudo parecia normal. No entanto, nos últimos anos, Eric começou a compartilhar com pessoas próximas que a sua esposa estava tentando matá-lo. A primeira vez que ele suspeitou foi durante uma viagem em família para a Grécia. Segundo o relato feito à polícia, Eric disse à sua irmã que Corey havia preparado uma bebida que tinha o deixado violentamente doente. A reação que ele teve a essa bebida foi além de uma simples intoxicação alimentar e era diferente de qualquer coisa que ele já tivesse sentido antes. No entanto, Corey negou ter tentado matá-lo, afirmando que a reação que Eric teve foi provavelmente causada por algo que ele havia comido no início do dia. Ela alegou que ficou profundamente magoada ao ser acusada por ele e ele tentou repetidamente reconstruir a confiança que havia sido abalada. Houve diversos danos no casamento, porém esse não foi o único ataque à vida de Eric. No Dia dos Namorados de 2022,
Corey surpreendeu seu marido, Eric. Ela levou para ele um almoço caseiro para celebrar a ocasião. Depois que ela saiu, Eric deu uma mordida em seu sanduíche, o que o deixou com dificuldades de respirar. Mas felizmente ele conseguiu tomar uma medicação antes que desmaiasse. Após essa segunda reação, Eric ficou convencido que a sua esposa estava tentando matá-lo. Ele foi tão longe a ponto de alterar as apólices do seguro de vida, transferindo tudo que ele tinha para sua irmã. Ele compartilhou a suspeita com seus amigos e familiares. Mas embora eles encorajassem Corey a deixá-la, ele sentia dividido. Por um lado, ele realmente acreditava que a sua esposa havia feito 2 tentativas fracassadas contra sua vida. Por outro lado, ele não tinha provas concretas para apoiar tudo o que ele sabia. No dia 4 de março, menos de um mês após o almoço do Dia dos Namorados, ele teve uma overdose de fentanil, por volta das 3 horas da manhã na casa da família. Segundo a versão dos eventos apresentadas por Corey, na noite em que seu marido foi encontrado morto, eles estavam comemorando o fechamento de um negócio imobiliário. Na noite anterior, eles tinham planejado comprar uma casa no valor de $2 milhões para celebrar. Corey preparou para o seu marido a sua bebida favorita, Moscow Mule, e o levou para a cama antes de ir dormir, no quarto de um dos seus filhos que estava tendo pesadelos. Corey havia deixado o celular no quarto do casal carregando, ao lado da sua cama. Por volta das 3 horas da manhã do dia seguinte, ela acordou e foi até o quarto, esperando passar o resto da noite dormindo ao lado do seu marido. No entanto, quando ela subiu na cama e tentou abraçá-lo, ela percebeu que o seu corpo estava gelado. E ao apertar Eric, ela não conseguiu sentir o seu pulso. Imediatamente, temendo o pior, ela ligou para o serviço de emergência. Enquanto ela estava no telefone com o atendente, ela foi instruída a tentar reanimar o marido, porém ela não teve sucesso. Quando os socorristas chegaram, encontraram Eric, morto ao lado da cama. Posteriormente, a autópsia revelou que a causa da morte foi uma overdose significativa de fentanil, que havia sido ingerido por via oral. Ele havia tomado uma quantidade 5 vezes maior do que a dose letal, muito além do que alguém tomaria para fins recreativos. Todas essas pessoas que faziam parte da vida de Eric ficaram chocadas com essa descoberta. Eric era uma pessoa ativa, incrivelmente saudável, nunca apresentou qualquer indício do uso de drogas ilícitas. Normalmente, em caso de overdose acidental, várias pessoas estão cientes do vício em drogas, mas a polícia não encontrou ninguém que confirmasse as alegações que Eric estava ativamente envolvido com drogas. No primeiro momento, Corey se negou a falar com a polícia. Quando Corey decidiu finalmente falar com a polícia, meses após a morte do marido, ela informou que ele era extremamente saudável e nunca havia usado drogas. No entanto, quando ela descobriu que tinha uma quantidade 5 vezes maior que o limite letal de fentanil no seu sistema, ela rapidamente mudou a sua versão dos fatos. Ela alegou repetidamente que Eric levava uma vida dupla, constantemente usando drogas e bebendo. Ela afirmou que ele tinha essa vida secreta, escondida dos seus amigos e familiares, e que eles ficariam chocados com algumas coisas que ele havia feito. No entanto, ela não apresentou nenhuma evidência direta para sustentar nenhuma dessas alegações. Sua história quase imediatamente desmoronou quando os amigos e familiares de Eric souberam da sua morte. Eles imediatamente suspeitaram de Corey, pois Eric havia mencionado várias vezes para várias pessoas que acreditava que a sua esposa estava tentando matá-lo. Agora, com a sua morte sendo aparentemente uma overdose profissional, eles sabiam que algo não estava certo. Quando a polícia questionou a família de Eric, eles logo citaram a cunhada dele, que tinha alegado que Corey estava afundada em dívidas, chegando a dever milhares de centenas de dólares.
e provavelmente ela tinha assassinado Eric com o intuito de receber o seu seguro de vida. Segundo informações, Corey teria adquirido antecipadamente 4 apólices de seguro de vida, totalizando uma soma de $2 milhões. Além disso, ela também teria uma linha de crédito imobiliário no valor de $250 mil, além de supostamente desviar aproximadamente $134 mil dos negócios que tinham com seu marido. Eles alegam que ela também havia sacado $100 mil das contas bancárias e tinha gastado $30 mil em seus cartões de crédito. Conforme os relatos da família, quando confrontada a respeito do dinheiro que faltava, houve um acordo entre Corey e seu marido dela fazer um reembolso. E dadas essas circunstâncias suspeitas, Eric, antes de morrer, alterou os beneficiários do documento do seguro de vida, escolhendo a sua irmã como a única beneficiária e excluindo completamente a sua esposa do seu testamento. Corey foi informada dessa mudança no seguro de vida de seu marido e tentou se recolocar como beneficiária, fazendo isso online sem que Eric soubesse. No entanto, Eric foi notificado dessa alteração e reverteu imediatamente. Corey descobriu que o seu testamento também havia sido alterado, tendo a sua irmã designada como a administradora dos seus bens. Após essas diversas acusações que Corey fez contra o seu marido Eric, a polícia investigou seu celular, porém ninguém achou nenhuma prova que ele estivesse envolvido com drogas ou conhecesse alguém que também estivesse envolvido. Um dia após o falecimento de Eric, Corey organizou uma festa na residência da família, supostamente para comemorar. Acredita-se que Corey tenha pensado que poderia financiar a casa com o dinheiro proveniente das apólices do seguro de vida e dos negócios de Eric. No entanto, foi somente após a festa, 2 dias após a morte de Eric, que ela teria sido informada que não poderia realizar tal transação. Segundo relatos, Corey teria agredido a sua cunhada, após ter sido encontrada tentando abrir o cofre do marido. Amy, a cunhada de Corey, irmã de Eric, afirmou que foi até a casa da família para falar com Corey e oferecer ajuda na organização do funeral de Eric. No entanto, ela encontrou Corey na garagem, acompanhada por um serralheiro contratado para abrir o cofre do irmão. Amy informou para Corey que ela não era legalmente permitida a fazer isso e questionou por que ela não solicitava o código ao seu pai. Foi nesse momento que Corey teria atacado Amy fisicamente, desferindo socos em seu rosto e pescoço. Segundo Amy, foram necessárias 4 pessoas para contê-la. Corey, imediatamente após esse evento, contratou um advogado para processar o espólio do marido e buscar ser reestabelecida como a única beneficiária de todos os seguros de vida. Além disso, ela planejava cremar os restos mortais de Eric. E o comportamento de Corey, em particular, não condizia com alguém que estava de luto. De acordo com amigos e familiares, ela agia de uma maneira completamente diferente e começou a utilizar da morte do marido para o seu próprio benefício. Ela organizava torneios de golfe, em que o lucro iria diretamente para ela. No entanto, essa não era a única maneira pela qual Corey buscava lucrar com a morte do marido. Ela começou a trabalhar na escrita de um livro intitulado Você Está Comigo. O livro foi criado com o propósito de confortar os seus filhos e ajudar outras crianças a lidar com a perda de um dos seus pais. Poucas semanas depois, Corey apareceu no site The Good Things Utah. A matéria diz o seguinte: o livro conta a história de vida de Corey Riches, uma mãe incrível que comoveu os corações ao compartilhar a sua experiência pessoal de perda. Há apenas 1 ano, seu marido Eric faleceu de uma forma inesperada, deixando para trás a sua esposa e seus filhos pequenos. Enquanto aprendia a lidar com a dor e se adaptar à nova realidade, Corey e seus filhos decidiram escrever um livro infantil para ajudar outras pessoas que também passaram pela perda semelhante. Corey explicou que precisava de uma forma de canalizar a sua energia e distrair a sua mente, enquanto honrava os sentimentos da sua família. Pouco mais de 1 mês depois da publicação do livro, Corey foi presa, acusada pelo assassinato do seu marido.
Desde o momento em que a polícia chegou na cena, eles perceberam que a morte de Eric não era de forma alguma natural. Corey afirmou ter tentado realizar os primeiros socorros em seu marido e depois ter saído do local, mas quando os paramédicos chegaram, ficou evidente que nenhuma espécie de primeiros socorros foi realizado. Ao investigarem os registros telefônicos, eles descobriram que, de acordo com a atividade telefônica naquela noite, ela não estava dormindo no quarto com seu filho. Pelo contrário, ela estava se movimentando pela casa, enquanto seu marido estava no seu quarto. Ela havia enviado e recebido diversas mensagens, que posteriormente foram apagadas. Documentos mostram que no seu primeiro depoimento ela estava muito confusa e havia mentido várias vezes. E após esse primeiro depoimento, ela mandou um e-mail para a polícia, dizendo o seguinte: "Você me perguntou quando meu médico tinha prescrito Quetiapine. Acredito ter lhe dito anos antes de Eric falecer. Eu enviei um e-mail ao meu médico hoje para obter a data específica, e essa foi a resposta. Nem eu sei se isso importa, de qualquer maneira." Também a companhia de Eric começou em 2010, não em 2012. Eu acho que eu disse 2012, porque foi o ano que nós nos casamos. O caso de Eric foi no mesmo ano. Tirei as minhas roupas da casa em um final de semana, para fazer com que Eric entendesse que eu não estava brincando sobre deixá-lo, se ele não terminasse o seu caso com essa outra mulher. E para complementar a história, a polícia também revelou que Corey possuía um segundo telefone secreto e havia feito compras e pesquisado os seguintes termos no Google: qual a quantidade letal de fentanil? Prisão de luxos para ricos na América, certidão de óbito, o seguro de vida ainda pagará? Os policiais podem forçá-lo a fazer um teste de detector de mentira? Como excluir permanentemente informações de um iPhone remoto? No dia 2 de maio de 2023, a polícia investigou uma mulher que costumava trabalhar como faxineira para a imobiliária de Corey. Essa mulher seria identificada como Ciel. Ciel já estava presa devido a várias acusações de posse de substâncias ilícitas. Durante a conversa com Ciel, ela afirmou que entre 2012 e fevereiro de 2022, Corey havia enviado uma mensagem para ela, perguntando se ela poderia vender fentanil. Nessa mensagem, Corey alegou que estava comprando em nome de um investidor que havia sofrido uma lesão nas costas em um acidente ocorrido. Ciel recebeu as instruções de deixar os comprimidos numa casa que Corey estava reformando. Em questão de dias, a faxineira entregou os comprimidos. É provável que esses comprimidos tenham sido usados para envenenar a comida de Eric no Dia dos Namorados. Considerando que Eric sobreviveu a esse ataque, supostamente Corey entrou em contato com Ciel uma segunda vez, solicitando $900 em pílulas de fentanil. De acordo com documentos judiciais, Corey afirmou que os comprimidos eram a causa do envenenamento de Eric. Supostamente, durante as mensagens, Corey havia dito para Ciel que as pílulas não tinham a força necessária. A pessoa em questão precisava de algo estilo Michael Jackson. Ela usou esse termo para se referir a uma droga forte, que tinha a possibilidade de matar uma pessoa. Sem mencionar nenhuma vez, Ciel conseguiu novamente drogas e entregou a Corey. Ao que parece, essas substâncias foram utilizadas no dia 3 de março, quando Corey teve sucesso em matar o seu marido. No dia 8 de maio de 2022, Corey finalmente foi presa, sob as acusações de homicídio agravado, além de 3 acusações de posse de substâncias controladas, com a intenção de distribuição. Além disso, ela estava se preparando para fugir. A defesa alegou que em sua garagem havia um kit para cada um dos seus filhos. Cada kit rotulado consistia em uma mochila maior e uma mochila menor, de tamanho apropriado para cada membro da família. As mochilas continham roupas, sapatos, produtos de higiene pessoal e equipamento para frio, e também suprimentos para acampamento. Eles também levavam consigo cópia de documentos importantes, como carteira de motorista, cartão da Previdência Social, e as mochilas também continham itens relacionados à sobrevivência. Os fatos contra Corey são bastante contundentes.
Principalmente em circunstâncias, Corey estava completamente endividada e havia obtido várias apólices de seguro de vida. Caso seu marido viesse falecer, ela poderia se beneficiar imensamente, não só com os negócios de sucesso, mas também com o dinheiro do seguro de vida. Explorando a morte dele como ela bem entendesse, ela não teria dívidas e ainda usaria a morte para obter lucros e conquistar o estilo de vida que ela sempre desejou. Durante a investigação, ela mentiu várias vezes, especialmente em relação aos eventos ocorridos na noite da morte de Eric. Eric também já suspeitava dela, mas o caso não foi totalmente concluído. A defesa de Corey argumentou e provavelmente continuará a argumentar no tribunal que ela é a verdadeira vítima de toda a situação, desde os seus registros telefônicos até uma falsa acusação de uma falsa testemunha. Acreditam-se que ela estava acordada na noite que o marido faleceu e também estava perambulando na casa, mas isso não significa que ela tenha o matado ou soubesse que ele estava no quarto tendo uma overdose. Também não é descartado que um dos seus filhos possa ter pego o celular e estaria usando ele naquela noite enquanto vagava pela casa. E o fato que Ciel já está detida por acusações relacionadas a porte de droga, a sua pena poderia ser reduzida, caso ela colaborasse com a investigação. E esse fato pode ajudar ou enfraquecer a acusação, porque a defesa de Corey alega que o depoimento de Ciel não deve ser levado em conta, porque ela já está presa e poderia mentir para diminuir a sua pena. No entanto, existe a possibilidade que ela sim esteja mentindo, e Corey pode ser completamente inocente de todas as acusações pelas quais ela está sendo julgada. Corey teve a sua solicitação de fiança negada e permanecerá na prisão até o seu julgamento. Atualmente, seus 3 filhos estão sob a custódia de um parente não identificado, e a irmã de Eric solicitou a custódia deles, porém não teve nenhum retorno até agora.